Seja muito bem-vindo ao canal Sem Videoaulas para o Enem. Na descrição do vídeo você tem os slides da aula e os exercícios que estão sendo resolvidos com você agora nessa aula. Jesus, eu confio em vós, com fé em Deus, atingiremos nossos objetivos. E hoje vamos ver a primeira aula das duas programadas para a função exponencial. Vamos lá? O que é uma função exponencial? É a função f de x, tal que f de x, que é o y, é a elevado a x. Agora, preste atenção, esse a é um número pertencente aos conjuntos reais, sendo maior que zero e diferente de 1. Por que tem que ser diferente de 1, cara? Porque senão fica função constante, 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então, domínio reais e as imagens reais positivos excluindo-se o zero. Vamos falar um pouquinho sobre o gráfico da função exponencial? Há dois tipos de gráfico. O primeiro tipo é aquele em que a base, o a, é maior que 1. Eu estou dando um exemplo aqui com a função f de x ou y igual a 2 elevado a x. Atribuindo valores para x, eu vou descobrir valores do y. Então vamos lá. Se eu fizer x igual a menos 2, gente, atenção. 2 elevado a menos 2. Lembra da aula de potenciação? Inverto a base, fica o meio elevado a 2. Então fica 1/4. Está aqui o y 1/4. Coloquei aqui, ó, quando x é menos 2, y é 1/4. Se eu fizer x igual a menos 1, 2 elevado a menos 1, inverte a base, fica 1 meio elevado a 1, dá 1 meio. Se eu fizer x é 0, 2 elevado a 0, dá 1. Se eu fizer x igual a 1, 2 elevado a 1, dá 2. E se eu fizer x elevado a 2, está aqui, ó, o y dá 4. Percebeu que quando a base é maior que 1, a função é crescente? Muito bem. E o outro tipo de gráfico, Carlos, é quando a base está entre 0 e 1. Aí a função vai ser decrescente. Então, por exemplo, se a base A é 1 meio elevado a x. Só lembrando que isso é a mesma coisa de 2 elevado a menos x, tá bom? Quando eu digo que a base está entre 0 e 1, é porque não pode ter sinal negativo aqui, porque 1 meio elevado a x é o mesmo que 2 elevado a menos x. Então, concentrando-se aqui, vamos lá. Quando x é menos 2, ó, 1 meio elevado a menos 2 é a mesma coisa de... Inverte a base e o expoente fica positivo, dá 4. Fica 2 ao quadrado. Se for menos 1, ó, 1 meio elevado a menos 1, inverte a base, 2 elevado a 1 dá 2. 1 meio elevado a 0 dá 1. Ó. Então, de novo, ó, quando x é menos 2, deu 4. Quando x é menos 1, deu 2. Quando x é 0, deu 1, eu marco 1. Quando x é 1, 1 meio elevado a 1 dá 1 meio. Está aqui, ó. Quando x é 1, deu 1 meio. Quando x é 2, Carlos, 1 meio elevado a 2 dá 1/4. Então, ó, quando a base é entre 0 e 1, a função é decrescente. Gostei, viu, Carlos? Agora chegamos ao momento, gente, muito, mas muito especial. As chamadas funções tipo exponencial geralmente tem uma constante multiplicando a base A. Então, seja uma função do tipo VT, ou seja, esse V depende do tempo, é igual a V0, que multiplica a base elevada a K vezes T. Galera, esse é o padrão, basicamente, que vamos usar em toda a aula de hoje. Eu considero isso como a parte mais importante das nossas duas aulas. Então, vamos lá. Toda vida que ela te vier desse jeitinho aqui, gente, ó, um número multiplicando uma base elevada a kt. Aqui não pode ser mais nem menos, tem que ser uma multiplicação, ok? Esse VT, esse número que está sozinho, sempre será o valor final para um determinado tempo t, porque esse valor depende do tempo. V0 sempre representa o valor inicial, ou seja, para o tempo zero. Só vai representar o valor inicial se for vezes uma base elevada a uma multiplicação aqui em cima, ok? Muito bem, Carlos, e ele vai significar onde corta o eixo Y. K, elemento muito importante, é uma constante que sempre será determinada. E para encontrar ela, eu faço que K vezes T, T é o tempo, é igual a 1, como eu vou mostrar daqui a pouco. E A, igualmente importante, é a base da função exponencial. Então, se você tiver isso aqui, é a receita do sucesso em exponencial. Algumas observações sobre essa base A. Então, eu estou fazendo uma questão, lá o cara diz assim, o número de bactérias duplica em 2 horas. Então, a palavra duplica significa dizer que o A é 2. Ou estou fazendo outra questão e diz assim,
A quantidade de elementos diminui até essa parte. A é um terço. Ou eu digo assim, a inflação aumentou 2%. Então A é 102%. De novo, quando aumenta 2%, a base é 100%. Fica 102%. Ou eu estou dizendo assim, a luminosidade diminuiu 10%. Galera, quando diminui 10%, tomando como referencial 100%, eu vou escrever que o A é 90%. Então, resumindo, duplicou, reduziu a metade, reduziu a quarta parte, aumentou tantos por cento, diminuiu tantos por cento, é função exponencial. Show! Então, vamos ter muito cuidado com isso aí, tá bom? Então, essas informações dá para você já saber qual é a base. Importante. A partir do tempo que foi dado no enunciado da questão, é possível determinar a constante K. Por exemplo, se eu disser que é em 15 minutos, eu vou dizer que K vezes 15 é igual a 1. Sempre igual a 1, tá bom? Então, vou mostrar para vocês agora exemplos de funções tipo exponenciais prontas. E vou explicar o que significa o A, o que significa o K, tá certo? Então, vamos pegar um primeiro exemplo. O valor V em milhares de reais de um carro depende do tempo T, em anos, de acordo com a função. Atenção, pelo que você anotou, você concorda que esse 50 aí será necessariamente o valor inicial? Sim, no tempo zero, porque ele está multiplicando uma base elevado a um expoente aqui. Multiplicação ou divisão, tá bom? Então, esse 50 sempre é o valor inicial. Então, o valor inicial, 50, né? Vamos ajeitar. Pronto, gente, já mostrei. Quem é o K, hein, Carla? Aquilo que está ao lado do T. Lembra que o K multiplica o T? Quem está multiplicando o T aqui é um terço. Então, o K aqui é um terço. Carla, o A, 0,8. 0,8 é a mesma coisa de 0,80. Que, por sua vez, é a mesma coisa que 80 sobre 100. Ou seja, o A é 80%. Epa, A 80% significa dizer que diminuiu 20%. Agora eu vou achar, gente, o tempo. K vezes T igual a 1. Ora, o K é quem está ao lado do T. O K é um terço. Um terço vezes 3 igual a 1. Então, 3 passa multiplicando. 3 anos. Então, agora vamos entender o que está acontecendo. Galera, o valor do carro, ele diminui 20% a cada 3 anos. Então, isso é muito importante. Ou seja, quando eu tenho a função pronta, eu consigo ver o que é que está acontecendo. Se está aumentando, diminuindo, duplicando, reduzindo a terça parte em um determinado tempo. Então, essa função está me dizendo, gente, que o valor desse carro vai diminuir 20%, que é o A cada 3 anos. O K me permitiu descobrir a cada quanto tempo isso aconteceu. Que massa, Carlos! Como seria o gráfico? A função é decrescente, porque a base é entre 0 e 1. Começou com 50, que é o valor inicial, e como você viu, ó, a cada 3 anos diminui 20%. 20% de 50 é 10, então de 50 diminui para 40. Com mais 3 anos diminui mais 20%. 20% de 40 é 8, diminuiu para 32 a cada 3 anos, de 3 para 6 anos. Entendeu como é importante? Vamos ver mais um exemplo. O número de bactérias N depende do tempo em minutos de acordo com a função. Já veio a função pronta. Quem é o valor inicial? 10, é aquilo que está ao lado da potência. K é 5, por quê? Ao lado do tempo é o K5. O que significa esse 2? Que duplicou. Então quer dizer que as bactérias estão duplicando. A cada quanto tempo? A partir do K, você vai achar o tempo. Olha só, K vezes T sempre é K vezes T igual a 1, tá bom? Então 5 vezes T igual a 1, T é igual a 1 sobre 5 minutos. Observe que lá em cima ele disse que o tempo estava em minutos. Então o que é que isso significa? O número de bactérias vai duplicar a cada 1 sobre 5 minutos. Ou seja, 1 sobre 5 minutos é 1 sobre 5 vezes 60 a cada 12 segundos. Então, a cada 12 segundos, o número de bactérias está dobrando. É verdade, gente? Ó, começou com 10, que é o valor inicial, 12 segundos, duplicou, foi para 20. Com mais 12 segundos, duplicou de novo, foi para 40. Carro, muito massa. Só que às vezes, a função não vai vir e você precisa
determinar a função. Então veja que o exemplo 3 agora, eu não tenho uma função. Como é que a gente vai fazer? Pega a formulazinha base. Valor final é igual a valor inicial vezes a base elevado a KT. Então veja esse belíssimo exemplo. Em uma aplicação financeira, um capital chamado de montante inicial, portanto valor inicial de R$100, aumenta 2% a cada 6 meses. Por que eu sei que é exponencial? Aumentou tantos por cento, diminuiu tantos por cento, duplicou, reduziu a metade? É exponencial, gente. Se é exponencial, a fórmula pronta é essa aqui. Final, inicial, base elevado a KT. Sempre assim, tá, gente? Aumentou 2% a cada 6 meses. Ele quer que você encontre a função que vai representar o montante em função do tempo. Se é exponencial, esse é o padrão. É lógico, gente, que ao invés de V eu estou botando M, ao invés de V0 eu estou botando M0. Não importa as letrinhas, o que importa é o padrão. Final, inicial, base elevado a KT. Então já tem o valor inicial que é 100. Se aumentou 2%, eu escrevo 2% A é? Não, gente. O mundo da porcentagem começa com 100%. Com mais 2, 102%. Elevado a KT. Ó, ele já deu o tempo. Quanto é o tempo? 6 meses. Mas espera aí, Caio. Na terceira linha ele quer a função em função do tempo em anos. Então esse tempo não pode estar em meses. Parabéns, pode não. O tempo tem que estar em anos. Então preste atenção. Se eu tenho tempo, eu preciso achar o K. Tá? Preciso achar o K, que ele é muito importante. Como é que eu vou achar o K? Sempre K vezes T igual a 1. Lembra dessa regrinha exclusiva da Carlão Pictures para você? Show. Então lá vai. O tempo tem que ser em anos, porque o enunciado quer que seja em anos. K vezes T igual a 1, né? Só que 6 meses em anos, 6 sobre 12 anos dá 0,5 anos. Vamos achar o K, Carlos? K vezes T igual a 1. K vezes 0,5, porque o tempo é em anos, dá 1. Passa o 0,5 diminuindo, achei o K. Por que eu tenho que achar o K? Para poder montar a minha função. Eu tenho que ter o K aqui, ó, para descobrir qual é a minha função. Então agora a minha função vai ficar em função do tempo, onde o K é 2. Então vamos substituir. Valor inicial é 100, o A é 1,02 e olha o K lá em cima, 2. Aí sim, gente, agora o montante vai depender do tempo. Observe que aqueles 6 meses que ele deu foi para você montar a função achando o K. Aí depois você volta deixando como incógnita o tempo, porque ele faz parte da função. Em outras palavras, o valor depende do tempo. Esta é a sua função montante. Então, para um tempo, por exemplo, de 18 meses, eu terei o que, gente? 18 meses, 18 sobre 12 anos. Então, galera, 18 meses em anos, eu teria 18 sobre 12, dá 1,5 anos. Então, esse é só um exemplo para a gente achar um montante para um tempo de 18 meses. Lembre que a função, o tempo tem que ser em anos. Então, se eu colocar 1,5 aqui, gente, no lugar do T, ó, lá vou eu. 100 que multiplica 1,02 elevado a 2 vezes 1,5. 100 vezes 1,02 elevado a 3. 1,02 elevado ao cubo dá 1,061. Então, gente, após 18 meses, o meu montante seria 106,10. Então, a importância de você ter a função é porque, conhecendo o seu tempo, você acha o valor final, que é o que ele quer. Tá certo? E aqui eu estou trazendo como é que ficou o gráfico. Ó, começou com 100, com 6 meses passou a ser 102. Observe que a cada 6 meses aumenta 2%. E com mais 6 meses aumentou 2% de novo. Função crescente. Muito legal, cara. Em algumas questões envolvendo principalmente decaimento radioativo, gente, é comum aparecer uma base bem diferente. O número irracional existem funções do tipo exponencial que ocorrem na descrição de vários fenômenos naturais, a matemática aplicada à vida. E vários campos da matemática utilizam essa constante irracional denominada de constante de Euler, com valor irracional 2,718281. Então as funções
da natureza geralmente segue o mesmo padrão que a gente apresentou. F de x, que seria o valor final, C o valor inicial, a base poderia ser esse número irracional, muito presente na natureza, elevado ao nosso querido kt, que eu estou botando aqui como xt, mas pode ser kt. Ok? Perfeito? Muito bem, Carlos. Chegou a hora dos exercícios. Está preparado? Questões belíssimas. A partir de agora, ao longo da aula 42 e a aula 43, é só exercício para você. Vamos comigo então. Primeira questão, uma questão adaptada da Unesp, bem legal para a gente entender o comportamento das funções tipo exponencial. Duas funções, ft e gt, fornecem o número de ratos e o número de habitantes de uma certa cidade em função do tempo em anos, respectivamente. Então, a primeira função vai ser o número de ratos em função do tempo em anos. A segunda função, que é a g, vai ser o número de habitantes em função do ano. Num período que vai de 0 até 5 anos. Suponha que no tempo inicial 0 existiam nessa cidade 100 mil ratos, o da função ft, e 70 mil habitantes. E que o número de ratos dobra a cada ano. Se o número de ratos dobra, função tipo exponencial. E que a população humana cresce 2.000 habitantes por ano. 2.000 habitantes por ano lembra uma função polinomial do primeiro grau. A cada ano aumenta 2.000, né? Lembra do azinho? 2.000 por ano. Carlos, entendi. Enquanto os ratos é uma função tipo exponencial, a população é uma função polinomial do primeiro grau, porque a cada ano aumenta sempre da mesma coisa. As funções ft e gt serão respectivamente. Bom, o dos ratos tem que ser exponencial, todas aqui são exponenciais, e a das pessoas terá que ser uma função polinomial do primeiro grau. Então, ou é a ou a c, ou a e. Então, veja que eu já eliminei b de bola e d de dado, porque enquanto os ratos vão duplicar, caracterizando a exponencial, a população vai aumentar sempre a mesma coisa a cada ano, caracterizando uma função polinomial do primeiro grau, que é uma taxa de variação sempre igual a cada ano. Gostei, Carlos, dessa observação inicial. Então, vamos começar com a função relativa aos ratos. Como o número de ratos são obtidos através de uma multiplicação por uma constante, nesse caso 2 dobrou, o modelo matemático adequado é a função exponencial, não é isso? Vamos montar a função exponencial. Começamos com 100 mil ratos e a cada ano vai dobrando. Então, começou com 100 mil, com um ano, 100 mil vezes 2, com 2 anos, 100 mil vezes 2 vezes 2, olha o 2 ao quadrado, com 3 anos, 100 mil vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo. Então, gente, após t anos, 100 mil vezes 2 elevado a t. Sim, porque se após 2 anos é 100 mil vezes 2 ao quadrado, após 3 anos é 100 mil vezes 2 ao cubo. Após t anos, 100 mil vezes 2 elevado a t. Percebeu o padrão? Exponencial. 100 mil é o valor inicial e ela está dobrando. Muito bem, Carlos, entendi. E os números de habitantes, Carlos? Por que é uma função polinomial do primeiro grau, hein? Como o número de habitantes é obtido através de uma soma, eu sempre estou somando alguma coisa, neste caso 2.000, mas também poderia ser uma subtração. O modelo matemático adequado é a função polinomial do primeiro grau. E a gente vai montar essa função. Ó. Começamos com 70 mil habitantes e a cada ano aumenta 2.000. Então vamos lá, no tempo zero tudo começou 70 mil habitantes. Com um ano, 70 mil mais 2.000. Com 2 anos, 70 mil mais 2.000 mais 2.000. 2.000 vezes 2. Com 3 anos, 70 mil mais 2.000 mais 2.000 mais 2.000. 2.000 vezes 3. Com t anos, 70 mil mais 2.000 vezes t. É ou não é uma função polinomial do primeiro grau? Show de bola! Portanto, a alternativa A. Gente, uma das melhores questões da nossa aula que será dada ao longo de todo esse tempo de hoje. Lembre, dobrou, caiu a metade, é exponencial. Somou sempre a mesma coisa, subtraiu, é polinomial do primeiro grau. Essas são as funções, e aí o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou descobrir o que é que acontece para t igual a 5 anos, só para a gente fazer uma experiência aqui, ó. Então, na dos ratos, 100 mil que multiplica 2 elevado a t. 2 a quinta é 32. 3 milhões e 200 mil ratos após 5 anos.
Lembre que a função exponencial é uma curva, né? Os habitantes é uma função polinomial do primeiro grau, é uma reta. 70.000 mais 2.000 vezes 5, aqui dá 10.000. 80.000 habitantes. Então, gente, após 5 anos, olha o que é que aconteceu. Enquanto a exponencial cresce muito rápido, que é uma curva, a população cresce mais lento, que é uma reta. Então, esse aqui é o número de ratos e esse aqui é o número de habitantes. Gostou? Show demais essa questão, tá, gente? E vamos direto agora lá para o Paraná. Gosta de pizza? Então bora. Uma pizza a 185 graus Celsius foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65 graus Celsius, será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas, sem se queimar. Suponha que a temperatura da pizza, em graus Celsius, possa ser descrita em função do tempo em minutos pela expressão. Gente, se aparecer uma letra no expoente, é função exponencial. Lembre, o nome exponencial é porque tem letra no expoente, beleza? Então, a temperatura da pizza depende do tempo de acordo com a função tipo exponencial. Agora, observe, cuidado, viu? Esse mais aqui impede aquela análise de inicial, dobrou, cuidado, tá certo? Então tá aí a temperatura em função do tempo. Qual o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço dessa pizza com as mãos sem se queimar? Você sabe que a temperatura tem que ser 65. Antes de fazer a questão, eu queria comprovar que realmente lá no início a temperatura era 185 graus Celsius, lembra? Assim que saiu do forno, gente, o tempo é zero. Vamos fazer T igual a zero? Oxe, Carlos, o tempo não é 160 não? Não. Sabe por quê? Por causa desse 25 aqui. Lembre, para que isso aqui seja inicial, tem que vir só isso aqui, não pode ter mais e menos não. Então, cuidado. Para o tempo igual a zero, vamos comprovar que dá 185. Faz T igual a zero. 2 elevado a qualquer coisa multiplicada por zero, 2 elevado a zero dá 1. Então, isso aqui vai dar 1, né, gente? Porque vai ficar menos 0,8 vezes 0 é 0, 2 é 0 é 1. Então, ficou 160 mais 25, 185 graus Celsius. Bateu com o enunciado, não precisava fazer isso. Mas eu fiz o teste. No tempo inicial, saiu com 185 graus Celsius. Ele quer saber, gente, qual é o tempo para que a temperatura seja 65 e eu não me queimar. Então eu vou substituir a temperatura aqui no lugar de T maiúsculo por 65 e ver quanto é que vai dar o tempo. Então bem devagarinho, bora. Fazendo T igual a 65, 65 é igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T mais 25. Passa 25 para lá, 65 menos 25 é igual a 160 que multiplica 2 elevado a menos 0,8T. Se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula. Aprendemos isso lá no início do curso. Então, 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T é igual à diferença da 40. O 160 agora vai passar dividindo, gente. Vai ficar 40 sobre 160. Posso simplificar? Posso, dá 1/4. Só que 1/4, lá na nossa aula de potenciação, eu posso escrever como 4 elevado a menos 1, né? Inverte a base e o expoente fica negativo. Só que 4 eu posso fatorar. 4 é 2 ao quadrado. Ah, Carlos, você ensinou isso muito lá em potenciação. 2 ao quadrado. Aí aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, olha que legal. As bases ficaram iguais. Agora, se as bases são iguais, os expoentes também serão. Então, eu vou igualar menos 0,8T com menos 2. Multipliquei por menos 1, 0,8T é 2. 0,8 passou dividindo. Então, após 2,5 minutos, letra C. Que questão massa, hein, Carlos? Olha aí, mais uma questão também muito interessante, essa vem lá da IMED. Em um experimento no laboratório de pesquisa, observou-se que o número de bactérias de uma determinada cultura, sob certas condições, evolui conforme a função. Galera, cuidado, não posso dizer que 10 é o inicial. Por quê? Porque tem um menos aqui no expoente. Carlos, isso é muito importante. Isso aqui só é inicial se tiver multiplicação ou divisão aqui em cima. Não pode ter mais nem menos. É verdade, viu, Carlos? Então, a função B, em função do tempo, é dado por 10, que multiplica 3 elevado a T menos 1. Em que BT é a quantidade de bactérias e T é o tempo em horas. Para atingir uma cultura de 810 bactérias, ou seja, para que o número de bactérias seja 810, qual é o tempo decorrido em horas? É só fazer BT igual a 810 e achar o tempo. Vamos fazer isso? Bora! O enunciado me diz que o número de bactérias vai ser 810 e ele quer o tempo.
810 é igual a 10 que multiplica 3 elevado a t menos 1. Galera, eu não posso fazer 10 vezes 3. A potência é imexível. Não se mexe na potência. Se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula. Passo 10 dividindo. 3 elevado a t menos 1 é igual a divisão da 81. Gente, vamos fatorar o 81. O objetivo é deixar as bases iguais. Para isso eu tenho que fatorar o 81. Ainda lembra da aula de fatoração? 81 por 3, 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Dá 3 a quarta. Acabei de fazer. Se as bases são iguais, igualei os expoentes. T menos 1 é 4. Passo o menos 1 para o outro lado. Após 5 horas atingimos 810. Letra E. Ei, Carlos, top, viu, meu irmão? Muitas questões top. Questão número 4. O que é que diz a questão de número 4? Vamos a ela, então. Na elaboração de políticas públicas que estejam em conformidade com a legislação urbanística de uso e ocupação do solo em regiões metropolitanas, é fundamental o conhecimento de leis descritivas do crescimento populacional urbano. Suponha que a lei dada pela função... Carlos, essa é tipo exponencial. A base... um número multiplicando uma base é elevado a kt. É legal, não tem mais nem menos, é exponencial. Expresse um modelo representativo da população de uma cidade em milhões de habitantes, então esse PT é a população em milhões de habitantes, ao longo do tempo T, em anos, contados a partir de 1970, ou seja, 1970 é onde tudo começou, tempo zero, sendo K uma constante real. Sabendo que a população dessa cidade em 2000 era de 1 milhão de habitantes, então, gente, 30 anos depois, a população é 1 milhão de habitantes. E considerando o modelo de evolução populacional, dado o ano em que a população dessa cidade atingirá 16 milhões de habitantes, será. Galera, preste atenção, eu não tenho carro, certo? Então, eu preciso da função para saber quando é que ela vai atingir 16 milhões de habitantes. Então, vamos devagarinho, tá aí as alternativas, bem devagarinho. Galera, a função é essa. Nós sabemos que após 30 anos a população é 1 milhão. Lembre que essa população é dada em milhões de habitantes. Então você não vai botar os 6 zeros aí não, você vai deixar só 1. Então, dado a função, após 30 anos, ou seja, para t igual a 30, a população é 1. Então eu vou substituir aqui. Com que objetivo? Para achar o K, gente. Eu preciso do K para poder descobrir quando é que vai chegar a 16 milhões. Então, substituindo na função que foi dada, população após 30 anos é 1, 0,5, que multiplica 2 elevado a k vezes 30, os 30 anos. Então, se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula, 0,5 que multiplica 2 elevado a k vezes 30 é 1. Esse 0,5 passa dividindo, 2 elevado a k vezes 30 é 2. Bases iguais, k vezes 30 é 1. Então, k é igual a 1 sobre 30. Achou o k? Volta para a função. Está feita a função, 0,5 que multiplica 2 elevado a 1 sobre 30 vezes t. Pronto. Esta é a minha função. O que é que o enunciado quer? Ele quer saber qual é o tempo aqui para que a população passe a ser 16 milhões de habitantes. É só substituir na função, já que você tem ela prontinha, né? Então, 16 é igual a 0,5 que multiplica 2 elevado a t sobre 30. Se a mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula, sempre trocando de lado. O 0,5 passa dividindo 16. Então, 2 elevado a t sobre 30 é igual. Quanto é que dá 16 por 0,5? 32. Fatora 32, né, gente? Por 2, 16 por 2, dá 2 a quinta. Bases iguais, iguale os expoentes. T sobre 30 igual a 5. 30 dividindo, passou multiplicando, 150 anos. Agora lembre, tudo começou em 1970, que era o tempo zero. Então, eu vou pegar 1970 e somar com 150, chegando ao ano de 2120. Alternativa C. Carlos, gostei dessa questão, viu? Faz para mim agora, Carlos, uma questão maravilhosa. Uma das questões que mais cai é a questão de número 5. E nós vamos direto para a nossa querida Minas Gerais. O valor de certo equipamento comprado por 60 mil reais é reduzido a metade a cada 15 meses. Assim, a equação é essa aí. Galera, é uma função tipo exponencial, né? 60 mil que multiplica 2, uma multiplicação aqui, viu? Menos 1 sobre 15. É uma multiplicação. Tem um menos. Não, gente, esse menos aqui está multiplicando o tempo. É 1 sobre 15. É exponencial, sim.
60 mil é o valor inicial. E olha só, reduzido a metade, por isso que apareceu um menos aqui, né? Porque 2 elevado a menos funciona como um meio. Mas tudo bem, gente, ele já deu a função, não se preocupe com isso não. Onde T é o tempo em meses e VT é o valor em reais, representando a variação do valor desse equipamento. Com base nessas informações, é correto afirmar que o valor do equipamento após 45 meses de uso é... Galera, eu tenho duas incógnitas, o valor do carro e o tempo. Ele está dando o tempo e está pedindo o valor. Eu não acredito que é só substituir T por 45, não. Exatamente. O tempo está em meses. Vamos substituir T por 45? Bora! Está aí a função. Para T igual a 45, qual é o valor? Substitui T por 45, carro. 60 mil que multiplica 2 elevado a menos 45 sobre 15. 45 sobre 15 é 3. Então ficou 60 mil que multiplica 2 elevado a menos 3. Expoente negativo, inverte a base e o expoente fica positivo. Beleza, boy? 60 mil que multiplica 1 meio elevado ao cubo. 1 meio ao cubo, 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. 60 mil dividido por 8. 60 mil multiplica 1 e divide 8. Então o valor é R$ 7.500. Tá aí? Gostei da questão? Letra B. Muito boa essa questão, né, Carlos? Demais. Obra-prima, questão espetacular. Galera, é questão top pro Enem. Anote aí, carimba, 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 carimba. Questão espetacular. A torre de Hanoi é um quebra-cabeça constituído por 3 pinos fixados numa base de madeira e um certo número de discos de tamanhos diferentes. Uma torre é uma configuração de discos, como ilustra a figura a seguir. O desafio consiste em transportar uma torre do primeiro pino para qualquer um dos 2 pinos livres, observando a seguinte regra. Os discos são transportados um a um, não sendo permitido colocar um disco maior sobre um disco menor em nenhum dos pinos. Então tá aí, gente, você vai transportando de um pino para o outro. Sabe-se que se N minúsculo é o número de discos encaixados no pino, o número mínimo de jogadas, N maiúsculos, para se transportar essa torre para outro pino é. Então, gente, veja, o número de jogadas é dado por uma fórmula, 2 elevado a N, onde Nzinho é o número de discos menos 1. Você entendeu isso? Repetindo, o número de jogadas N maiúsculo é igual a 2 elevado ao número de discos a serem transportados, menos 1. Se um jogador faz uma jogada a cada 10 segundos e transporta a torre de um pino a outro em 10 minutos e 30 segundos, utilizando o menor número de jogadas possíveis, podemos afirmar que a quantidade de discos na torre é... Galera, o número de jogadas é N maiúsculo, né? Se uma jogada é a cada 10 segundos e eu sei o tempo total de 10 minutos e 30 segundos, então eu consigo achar o número de jogadas, né? Consigo. E a partir daí, eu parto para descobrir o número N minúsculo, que é a quantidade de discos. Então vamos à solução. Como cada jogada demora 10 segundos, o jogador gastou 10 minutos e 30 segundos, cada minuto tem 60 segundos. Então 10 minutos, 10 vezes 60, dá 600 segundos. Com 30, 630 segundos. Então o número de jogadas é, se cada jogada é 10 segundos e eu gastei o tempo total de 630 segundos, ao dividir o maior pelo menor, eu tenho um número de jogadas que será 630 por 10, 63. Joga na fórmula do número de jogadas em função do número de discos, eu consigo achar o Nzinho, que é o que ele quer. Vamos substituir N aqui, ó. Então, substituir, 63 é 2 elevado a N menos 1. Menos 1 passa para lá, fica 64. Se 64 é igual a 2 elevado a N, 2 elevado a N é 64. Fatora de novo 64, pode fazer 64 por 2, 32 por 2, dá 2 a sexta. Bases iguais, então 6 discos é o número de discos a serem transportados. Alternativa A, espetacular a questão. Questão número 7, questão da UERJ, questão que tem que ter um pouco de atenção, tá? O que é que diz aí, Carlos, a questão de número 7? Vamos a ela. Em um município, após uma pesquisa de opinião, constatou-se que o número de eleitores dos candidatos A e B variava em função do tempo T em anos, de acordo com as seguintes funções. A primeira, 2 vezes 10 elevado a quinta, que multiplica 1,6 elevado a T. Observe que é uma função tipo exponencial, né?
tem um valor, multiplicando a base elevado a um expoente. E a outra, dos eleitores B, é 4 vezes 10 à quinta, que multiplica 0,4 elevado a t. Considere as estimativas corretas e que t igual a 0 corresponde a 1º de janeiro de 2014. 1º de janeiro de 2014, assim como na questão anterior, 1970, corresponde a onde tudo começou, tempo zero. Em quantos meses os candidatos terão o mesmo número de eleitores? É só igualar o A de um, o AT com o BT, ou seja, o número de eleitores do primeiro candidato A com o número de eleitores do outro candidato B. Então vamos fazer isso, né, gente? Se ele quer a igualdade, eu vou igualar a função AT com a função BT. 2 vezes 10 à quinta, que multiplica 1,6 elevado a t, é igual a 4 vezes 10 à quinta, que multiplica 0,4 elevado a t. Galera, tudo que tem incógnita eu vou botar no primeiro membro, tá? Esse 0,4t passa dividindo, e esse 2 vezes 10 à quinta passa dividindo para o outro lado. Isso aqui eu aprendi na aula de potenciação, em que eu posso deixar o mesmo expoente e dividir 1,6 por 0,4. Essa divisão, cortei 10 à quinta com 10 à quinta, 4 por 2 é 2. Isso aqui dá 4. Só que 4 eu posso fatorar. Fica 2 ao quadrado. A gente já fez isso agora há pouco, né? Então fica 2 ao quadrado elevado a t. Então aqui, ó, 2 vezes t. 2 elevado a 2t igual a 2. Como as bases são iguais, iguale os expoentes. 2t igual a 1. Então t igual a 1 sobre 2 anos, que daí me dá 6 meses. Observe que o tempo que ele colocou lá estava em anos, mas ele quer a resposta em meses. Portanto, letra C. 1 sobre meio ano é 6 meses. Belíssima questão. Questão de número 8. Universidade Federal do Paraná. Questão bem interessante, gente. Um grupo de cientistas decidiu utilizar o seguinte modelo logístico. PT é igual a 500 dividido por 1 mais 2 elevado a 2 menos t. Bastante conhecido por matemáticos e biólogos. Veja a aplicação da matemática dentro de um contexto científico. Que permite estimar o número de pássaros PT de determinada espécie numa área de proteção ambiental, sendo Tzinho o tempo em anos e T igual a 0 o momento em que o estudo foi iniciado. Então, galera, tempo 0 é onde tudo começou, PT é o número de pássaros e T é o tempo em anos a partir do início do estudo. Muito bem, cara. Questão discursiva. Em quanto tempo a população chegará a 400 indivíduos? Ou seja, qual o tempo para que o PT seja 400? E a letra B é bastante curiosa. À medida que o tempo aumenta, o número de pássaros dessa espécie se aproxima de qual valor? Como assim, calma? Eu não estou entendendo a B. Com calma, vamos lá. Para fazer a letra A, gente, conhecendo-se o número de pássaros 400, eu consigo achar o tempo. É sempre assim, né? Em matemática, se você tem duas incógnitas, conhecendo uma, você acha a outra. Então, vamos substituir PT por 400. A função é 500 dividido por 1 mais 2 elevado a 2 menos t. Com muita calma agora, tá, gente? Esse 1 mais 2 elevado a 2 menos t, eu vou passar para lá e o 400 vai passar dividindo. Então, 500 por 400 é igual a 1 mais 2 elevado a 2 menos t. Se o lado esquerdo é igual ao lado direito, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Ai, cara, eu gosto quando você diz mula, jumento, jumento e mula. Beleza. Se mula é igual a jumento, jumento é igual a mula. Valeu. 500 dividido por 400 dá 1,25. Eu vou passar esse 1 agora subtraindo para o outro lado. 2 elevado a 2 menos t é igual a diferença deles, dá 0,25. Galera, atenção, momento importante. Eu tenho que procurar deixar a mesma base. 0,25 é 25 sobre 100, né? Concorda comigo? Número com vírgula, 25 sobre 100. Dá para simplificar, gente, 25 sobre 100 por 25. Então, eu vou ter que 2 elevado a 2 menos t é igual a 1 quarto. Vamos continuar. Só que 1 quarto, fiz agora há pouco, é a mesma coisa de 4 elevado a menos 1, né? Inverti a base, o expoente fica negativo. E 4 fatorando é 2 ao quadrado. Observe que o objetivo sempre é deixar as bases iguais. Então, 2 elevado a 2 menos t é igual a 2 elevado a menos 2, porque 2 vezes menos 1, menos 2. Como as bases são iguais, os expoentes serão também. 2 menos t é igual a menos 2. Daí eu vou escrever que menos t passa para lá, menos 2 passa para lá, 2 mais 2 igual a t, após 4 anos. Gente, a letra B é muito interessante. Olhe só a pergunta minuciosa da letra B.
À medida que o tempo t aumenta, o número de pássaros dessa espécie se aproxima de qual valor? Então, em outras palavras, é assim, gente. O tempo tendendo ao infinito, o número de pássaros vai tender a que valor? Porque ele está dizendo assim, à medida que o tempo aumenta, o que é que vai acontecer com o número de pássaros? Em outras palavras, se o tempo é cada vez maior, o que é que acontece com o número de pássaros? Então, o que foi que eu fiz, gente? Eu peguei a função e eu fiz alguns testes aqui. Por exemplo, para t igual a 0, se você fizer, a população é 100. Faça t igual a 0 aqui. 2 menos 0, 2 elevado a 0 é 1. 1 mais 1, 2, 500. Aliás, se t é 0, desculpe, 2 menos 0 dá 2. 2 ao quadrado é 4. 1 mais 4, 5. 500 por 5 dá 100. Se você fizer t igual a 1, dá 166,7. Se você fizer o tempo igual a 2, dá 250. Se fizer o tempo igual a 3, dá 333,3. Se fizer o tempo igual a 4, dá 400. Se fizer o tempo igual a 5, dá 444,4. Se fizer o tempo igual a 10, dá 498. Se fizer o tempo igual a 50, igual a 100, vai dar quanto? Você não precisa ficar fazendo isso não, tá, gente? O grande detalhe da questão é perceber o seguinte, ó. Para um tempo muito grande, t tende a um valor gigantesco, valor infinito. Então eu vou aqui, como se isso aqui é uma coisa infinita, 2 menos uma coisa infinita dá menos um número infinito. Imagine que t seja, por exemplo, 1 milhão. 2 menos 1 milhão dá menos 999 mil. Ou seja, é um número gigantesco. Então, t muito grande, t tende ao infinito, um número gigantesco. Então, 500 dividido por 1 mais 2 elevado a menos infinito. Gente, qualquer base elevada a um expoente negativo, inverte a base e fica positivo. Então, 2 elevado a menos infinito, quando eu inverter a base, fica 1 meio elevado a infinito. E olha que interessante. Por que que 1 meio elevado a infinito tende a 0? Porque 1 elevado a infinito é 1. 2 elevado ao infinito, gente, dá um número de galáxias do universo. Então, se eu pegar 1 e dividir pelo número de galáxias do universo, pô, cara, sinceramente, né? É a mesma coisa de pegar um confeito e dividir pela população mundial. Tende a 0. Entendeu a brincadeira? Então, 500 dividido por 1 tende a 500. Por isso que agora você compreende que isso aqui está se aproximando de 500. Ó. 400, 444,4, 498. Pode fazer o número t cada vez maior. Ele nunca vai chegar nem a 500, viu, gente? Impressionante. Então, gente, questões desse tipo é muito fácil de reconhecer. Ele vai colocar um expoente negativo aqui embaixo e vai fazer a pergunta: se o t aumenta, para que tende esse valor aqui? Aí é só você fazer essas observações aqui, tá? Então bota aí questão top, inédita e exclusiva para você. E agora vamos de Enem. A população mundial está ficando mais velha. É verdade, gente. Cada vez mais velha a população mundial. Os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico a seguir, são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos, número entre 10% e 15% da população total dos países desenvolvidos. É muito importante, gente, que quando você está vendo a aula no YouTube, você já tenha impresso ou com um material de apoio, porque à medida que eu for lendo, você já vai observando para eu não ter que ficar indo e voltando. É por isso que sempre está disponibilizado o cronograma das aulas antes e os slides, assim como a lista de exercícios. Eu garanto que assim você consegue um desempenho mais satisfatório, tá? Você maximiza. Então, as informações do enunciado, elas estão aqui dentro desse gráfico. Eu vou deixar para você fazer essa análise. Suponha que o modelo exponencial y igual a 363, que multiplica e elevado a 0,03x, em que x igual a 0 corresponde ao ano 2000. Tudo começou no ano 2000, em que x, que no caso aí está fazendo o papel do tempo, é 0. X igual a 1 é 2001, x igual a 2, 2002 e assim sucessivamente. E que y é a população em milhões de habitantes após um ano x.
seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento, entre 2010, que é o x igual a 0, e 2050. Deste modo, considerando-se que e elevado a 0,3 é 1,35, essa informação já foi dada, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre. Então, galera, veja bem, você viu que o enunciado é bem longo, né? O tempo do Enem é em média 3 minutos e 10 segundos, mas às vezes tem questões que fazem menos tempo, então você já tem que estar um pouco afiado com o assunto. A função, gente, é y igual a 363 que multiplica e elevado a 0,03x. O ano de 2030, x é 30. Por quê? Porque o ano de 2000 é x igual a 0. 2030 vai ser x igual a 30 anos depois. Então, eu vou substituir direto na função, né, gente? A população é 363, que multiplica e elevado a 0,03 vezes 30. Ao multiplicar isso, dá 0,9, gente. Então, a população vai ser 363, que multiplica e elevado a 0,9. Só que aqui tem um detalhe. Ele disse que e elevado a 0,3 é 1,35. Então, eu vou escrever 0,9 como sendo 0,3 vezes 3, o 0,3 dentro do parênteses. Isso aqui, e elevado a 0,3, é 1,35, está no enunciado. E o Enem, gente, está gostando muito de pegar números elevado a 3, elevado a 4, ou seja, o aluno vai ter que fazer multiplicações com vírgula. A gente aprendeu isso na nossa aula 2 do curso. 1,35 ao cubo, gente, me dá 2,46. Então, multiplicando 363 por 2,43, eu tenho aproximadamente 893 milhões, que será a alternativa E. Observe que o gráfico trouxe um bocado de informações que são desnecessárias. Ele já deu a função. Por isso que você tem que estar ligado na questão letra E. Vamos fazer agora duas questões muito interessantes em que a gente estuda bem a parte gráfica. As matas ciliares desempenham um importante papel na manutenção das nascentes e estabilidade dos solos nas áreas marginais. Com o desenvolvimento do agronegócio e o crescimento das cidades, as matas ciliares vêm sendo destruídas. Um dos métodos usados para sua recuperação é o plantio de mudas. O gráfico mostra o número de mudas n igual a b vezes a elevado a t. Viu que é uma função tipo exponencial? Porque você tem um valor multiplicando uma base elevada a um expoente, onde a é maior que zero é diferente de 1, como a gente já viu da definição de função exponencial, e b é uma constante maior que zero, a serem implantadas no tempo t em anos, numa determinada região. Tá aí o gráfico que está vindo mostrando a você, é exponencial, que é um gráfico curvo. Esse gráfico me mostra que no tempo 1, gente, a quantidade é 1.500. E no tempo 3, a quantidade de mudas é 3.575. De acordo com os dados, o número de mudas a serem implantadas quando t igual a 2 é... Gente, eu preciso da função, né? A função é n, número de mudas, é igual a b, que multiplica a elevado a t. O gráfico me dá o quê, gente? Vamos voltar aqui para o gráfico. Quando o tempo é 3 no gráfico, o número de mudas é 3.575. No tempo 1 é 1.500. Eu vou usar esses dados para resolver a questão. Para t igual a 3, o número de mudas é 3.375. Vou substituir na função. 3.375 é igual a b vezes a elevado ao cubo. Quando o tempo é 1 ano, o número de mudas é 1.500. Substituir na função. 1.500 é igual a b vezes a elevado a 1. Olha para mim. Você tinha duas informações e você tem duas incógnitas a serem determinadas, A e B. Isso me permite achar A e B, já que eu tenho duas equações, 1 e 2, e duas incógnitas. Uma das estratégias para resolver a questão, muito interessante, é dividir uma pela outra, porque aí você vai cortar o B, sacou? Então, gente, eu sempre posso dividir uma equação pela outra, tá? Então, pegando a equação número 1, b vezes a ao cubo 3.375, só fiz trocar do lado, e dividindo pela equação 2, que é a que está embaixo, eu vou ter b vezes a elevado a 1, 1.500. Dividindo b vezes a ao cubo por b vezes a elevado a 1 e dividindo 3.375 por 1.500, eu vou ter o seguinte, b corta b, conserva a base, subtrai 3 menos 1 ao quadrado. Isso aqui me dá 2,25, essa divisão.
A igual a raiz de 2,25. Galera, a raiz de 2,25 é 1,5. Confere aí. Que seria 225, que é 15. Como tem uma vírgula, né? 1,5. Então, achei o A. Achando o A, é possível achar o B. Você pode substituir na equação 1 ou na 2. Como aqui é o cubo, eu acho que é melhor substituir na 2, né? Substituindo na 2, 1.500 é igual a B vezes 1 elevado a B vezes 1,5. Se 1.500 é B vezes 1,5, B vezes 1,5 é 1.500. Passa 1,5 dividindo, 1.500 por 1,5 mil. Achei minha função, gente. Porque eu tenho A e B, é só substituir, né? B é 1.000, A é 1,5. Como ele perguntou para 2 anos, é só fazer t igual a 2, já que eu tenho a função 1.000 vezes 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado é 2,25. Então, 2.250, alternativa C. Mas, Carlos, eu queria avançar um pouco mais. Lembra que a função é essa? Relembrando o início da nossa aula, o valor inicial é 1.000, está aqui, 1.000. Começa no 1.000 aqui, eu poderia ter colocado 1.000 aqui. Está aumentando 50%. Por que, Carlos? 1,5, gente, é 150 sobre 100, 150%. Então, com base no início da aula, eu já sei que 1.000, que está aqui, não representei, mas está aqui, 1.000, é o valor inicial, e o A sendo 1,5, que é 150%. Aumento de 50% a cada ano, que só tem T aqui, não tem K, a cada ano aumentou 50%. Então, gente, com um ano, eu saio de 1.000 para 1.500. Com mais um ano, eu vou de 1.500 para 2.250. 2.250 é 50% a mais de 1.500. E com mais um ano, de 2 para 3, eu vou de 2.250 para 3.575. Que 3.575 é 50% a mais que 2.250. Legal, né, Carla, essa observação? Legal, sim. A questão 11 é praticamente o replay da questão 10, mas é um pouco mais interessante essa questão da UFRN. Então, vamos fazer comigo, gente, questão muito bonita, essa questão da UFRN. Então, Carlos, me diz aí o que é que diz essa questão 11. A pedido do seu orientador, um bolsista de um laboratório de biologia construiu o gráfico a seguir, a partir dos dados obtidos no monitoramento de crescimento de uma cultura de micro-organismos. Muito bem, está aí o gráfico. Começou do 10, é o valor inicial, e após 2 anos atingiu o valor de 20. Viu a semelhança com o anterior? Analisando o gráfico, o bolsista informou ao orientador que a cultura crescia segundo o modelo matemático. Está aí a função tipo exponencial, né? N é igual a K, que é o valor inicial, vezes 2, está dizendo que está duplicando alguma coisa, né? Elevado a AT. O tempo está em hora e N está em milhares de micro-organismos. Ou seja, o número de micro-organismos depende do tempo em horas. Para constatar que o modelo matemático apresentado pelo bolsista estava correto, o orientador coletou novos dados para t igual a 4 horas e para t igual a 8 horas. Para que o modelo construído pelo bolsista esteja correto, neste período, o orientador deve ter obtido um aumento na quantidade de quanto? Então, galera, com muita calma, vamos pegar a questão. A função foi dada, n igual a k, que multiplica 2 elevado a t. Gente, no tempo inicial n é 10.000. Eu sei que k é 10. Lembra que eu falei para vocês? Por quê, gente? Esse aqui é o valor inicial quando o modelo é uma constante multiplicada por uma base elevada a uma coisa, multiplicando aqui em cima. Eu apenas estou comprovando isso. Para t igual a 0, n é 10. Substituindo n por 10, ó, no tempo 0, isso aqui vai dar 1, k é 10. Já podia ter botado direto que é 10, porque eu já sei que no tempo 0 o k é 10, né? O valor inicial aqui. Então, a minha função vai ficar 10, que multiplica 2 elevado a t. Valor inicial, 10. Galera, agora eu vou para o gráfico. O gráfico está me dizendo, cadê o gráfico, Carlos? Que no tempo 2 horas, cadê o gráfico, Carlos? No tempo 2 horas, o número de micro-organismos é 20. Então, como eu fui lá para o gráfico, ó, no tempo 2, lá vou eu, n é 20, 20, porque está em milhares. Então, 20 é igual a 10, que multiplica 2 elevado a vezes 2, porque t é 2. Ó. Então, ficamos que 10 vezes 2 elevado a vezes 2 é igual a 20. Passo 10 dividindo, 2 elevado a 2a é igual a 20 sobre 10. Então, 2 elevado a 2a é igual a 2. Como as bases são iguais, eu vou dizer, então, que 2a é igual a 1. Os expoentes têm que ser iguais. Então, a elevado a 1 meio. A é igual a 1 meio. Então, a função eu já tenho. Ó. Já que eu tenho o a, é só substituir aqui, ó, no lugar do a.
Então, a função é n igual a 10, que multiplica 2 elevado a 1 meio vezes t. Gente, com a função, eu consigo achar agora o número de micro-organismos para qualquer tempo. Para o tempo de 4 horas, substituindo t por 4, ó, 10 que multiplica 2 elevado a 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. 10 vezes 2 ao quadrado é 4. 40 mil no tempo 4. E no tempo 8, voltando para a função de novo, ó, 10 vezes 2 elevado a 8 sobre 2. 8 sobre 2 é 4. 2 a 4 é 16. 160 mil. Então, no tempo 4 é 40 mil, no tempo 8 é 160 mil. Entre 4 e 8 horas, de quanto aumentou, gente? A diferença, 120 mil. Portanto, letra D de dado. E aí, aquela observação que foi dita na questão. Ele disse que dobra a cada 2 anos. Começando com 10, com 2 anos fica 20. Dobra a cada 2 anos. Com mais 2 anos, dobrou de novo, vai para 40. Com mais 2 anos, foi para o tempo 6, dobrou de novo, vai para 80. E com mais 2 anos, o tempo 8, dobrou de novo, vai para 160. Cara, muito interessante. Questão número 12, questão do Enem. Gente, questão muito interessante do Enem para mostrar a você como é importante você estar conectado às nossas aulas. Eu achei essa questão top do Enem. Vamos com ela bem devagar. Veja que é muito parecida com a 10 e a 11. Viu que eu procuro sempre relacionar a Enem com questões parecidas que caiu pelo Brasil afora? Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial. Nos primeiros anos após seu plantio, modelados pela função y de t é a elevado a t menos 1. Observe que esse menos aqui já descaracteriza qualquer coisa sobre dobrar, multiplicar, valor inicial ou não. Ele está dando uma função aqui em que a é elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metros, t é considerado em anos. E a é uma constante maior que 1. Então, eu não sei, gente, quanto é que vale essa base aqui. O gráfico representa a função descrita. Então, ele está mostrando aí o gráfico, que começa com o valor inicial 0,5 e após 6 anos atingiu a altura de 32. Admita ainda que y0, ou seja, a altura no tempo zero, vai fornecer a altura da muda quando plantada. A gente está vendo que é 0,5 lá no gráfico. E deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. Então, gente, ela começou com meio, vai crescer 7,5, então vai ficar com 8 metros, né? Porque começou com 0,5 e ele está dizendo que vai cortar quando crescer mais 7,5. Então, vai de 0,5 com 7,5 vai até 8. Isso vai ser importante agora. Qual é o tempo entre a plantação e o corte? Galera, para a gente fazer essa questão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar essa constante. E é possível achar, porque ele diz que no tempo zero, a altura da muda é 0,5. Essa informação está lá no gráfico, no tempo zero é 0,5. Então, eu vou substituir na função, né, gente? A altura no tempo zero, 0,5, t é 0. Então, eu vou dizer que a altura no tempo inicial, 0,5, está no gráfico, é igual a elevado 0 menos 1 é menos 1. Então, cuidado com a matemática básica aqui, gente. Se 0,5 é igual a elevado a menos 1, a elevado a menos 1, 0,5 é 5 sobre 10. Posso simplificar 5 sobre 10? Posso escrever 1 sobre 2. Só que 1 sobre 2 é a mesma coisa de 2 elevado a menos 1, né? Já fiz isso hoje, inverto a base e o expoente fica negativo. Galera, se os expoentes são iguais, eu concluo que A é 2. Então, gente, a minha função tem como A igual a 2. Montei a função, então. Não é isso? Como eu montei a função, vamos lá. Ó, gente, o A é 2, então y, em função do tempo, é 2 elevado a t menos 1. Ó, só confirmando aquilo que a gente já sabia, ó, só para confirmar. No tempo zero dá meio, ó. Vamos só confirmar? 0 menos 1 é menos 1. 2 elevado a menos 1, 1 meio. Ora, isso eu já sabia. Beleza, e agora eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer agora, gente, é calcular a altura y após crescer em 7,5 metros. O grande detalhe dessa questão é que y não é 7,5 metros, o y vai ser 8. A gente já tinha dito isso no começo da questão. Se estava meio metro e cresceu 7,5, ela foi para 8, gente. Olha o que eu escrevi. Como a altura inicial na muda é meio metro, após crescer em 7,5 metros, a altura final vai ser 8 metros. Então, para achar o tempo que ele quer, é só fazer y igual a 8 na função. Então, substituindo na função, ó, se y é 8,
8 é igual a 2 elevado a t menos 1. Mas 8 fatorando é 2 ao cubo. Então 2 ao cubo é igual a 2 elevado a t menos 1. Como as bases são iguais, t menos 1 é igual a 3, gente, após 4 anos. Então, gente, qual é a letra? O tempo entre a plantação e o corte em anos é igual a 4 anos. Então, questão extremamente perigosa, né? Durante uma hora, vimos muitas questões de função exponencial. Mas tem mais, viu? A aula 43 está mais questões de função exponencial. Abração para você, até a nossa aula 43.